E aí, pessoal, o desejo por Paulinho e o que o Grêmio sabe da sua negociação neste momento aqui e na Europa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Paulinho. Se sabe que Paulinho é o desejo do Grêmio. A expressão é até mais forte. Paulinho é o objeto de desejo do Grêmio neste momento. Essa foi uma frase que eu ouvi que de alguma maneira impacta. Por quê? Porque a gente sabe da dificuldade deste momento de contratar e mais da pressão que o Grêmio tem sofrido para reforçar o time para tentar sair do buraco que se meteu. Muitos jogadores estão sendo oferecidos, gente. Muitos jogadores. Os dirigentes nessa hora devem receber, olha, dezenas de atletas a todo momento, com soluções mágicas, com saídas... olha, esse aqui vai resolver o teu problema, esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor. E a gente sabe, e o Grêmio é prova disso, a gente fez um conteúdo que vale a pena vocês olharem sobre a grande dificuldade que o Grêmio apresentou nas últimas temporadas. Esse ano, por exemplo, o Grêmio foi muito mais comedido para contratar. O Grêmio contratou o Rafinha, que acho que não precisava, e nós falamos na época, mas que é um jogador incontestável. O Grêmio contratou o Douglas Costa, que era um desejo de todos, e jamais nós vamos criticar. E o Thiago Santos, que mesmo lesionado, é um jogador que deu uma resposta positiva. Foi o que o Grêmio contratou nessa temporada. O problema está nas outras. E agora o Grêmio não quer repetir as outras. E para isso separou, sim, algumas situações, porque o Grêmio quer, e eu tenho insistido nisso, e fiquem atentos a isso, um box-to-box, um área-área e um homem para fazer gols, um centroavante, um homem de frente. Isso é o que o Grêmio quer. E o área-área claramente é Paulinho. A gente falou isso, se não me engano, na quarta ou na quinta-feira. Paulinho é o nome, ele mesmo. E aí o que se sabe, por isso a ideia desse vídeo, porque o Grêmio já tem informação de que ele tem duas propostas importantes da Europa. Uma muito forte. Se fala, e aí olhando a imprensa de lá para cá, se fala no Fenerbahçe e se fala também num time da Espanha, que poderia ser o Atlético de Madrid, mas a gente não tem essa informação ainda confirmada. O que a gente tem é que o Fenerbahçe está trabalhando, e hoje de manhã se conversou com periodistas destes países para tentar entender como está entrando essa notícia lá. Porque essa é uma hora que tu tem que ter muito cuidado, porque as notícias vão acontecendo e daqui a pouco tu tá principalmente reverberando algo que começou aqui mesmo. Então tem que ter muito cuidado. O que a gente pode medir disso? Tá? Existe sim o interesse do Fenerbahçe, mas parece que não é o Fenerbahçe esse grande contrato. Quando eu uso a expressão Grêmio versus Europa, eu falo exatamente isso. A cabeça do jogador ainda imagina um grande contrato na Europa. E existe essa possibilidade. Lembrando, o Paulinho está longe de ser um jogador velho, ele tem 32 anos, é um jogador que brilhou na seleção brasileira, é um jogador que pode sim vir para qualquer time, e é titular absoluto em qualquer time brasileiro. É titular na grande maioria dos clubes do mundo. Ele é jogador de ponta. E, como tal, também merece e deve estar recebendo sondagens de ponta. Então, em cima dessa realidade, o Grêmio, que tem a ideia de que esse é o jogador, que as negociações, e é preciso dizer isso, não estão tão somente numa ideia. O Grêmio entrou no circuito através do Filipão, que tem relação, através de outras pessoas, entrou no circuito, colocou a sua vontade, disse que teria, sim, o interesse total de receber, vai criar soluções financeiras se isso acabar aparecendo por aqui. Isso é fato, mas já sabe que o jogador tem propostas, duas seriam, uma
é do Fenerbahçe, mas não seria essa a grande proposta. E outra vinda do futebol espanhol, imagina-se o Atlético de Madrid. E aí a gente sabe que é o jogador e a sua família que vai definir o sucesso. Lembrando, esse jogador, o último contrato dele girava em torno de 7 milhões de reais por mês na China. Ou seja, a questão dele não é exatamente finanças, é um plano, um projeto, uma ideia, um conceito de vida, até mesmo para o futuro. E aí entra Filipão, o que ele pensa, o que ele disse, o que ele pediu. Porque a gente conversava nos Donos da Bola na sexta-feira sobre isso. Às vezes chega uma hora também que o jogador precisa dizer, olha, quem está precisando de ajuda hoje é o Filipão. E ele me ajudou lá atrás. E tem uma figura da gratidão. Eu não vou cair nessa, apesar de ser um canal totalmente gremista e vivo pro Grêmio todo dia, que todos são gremistas, porque não são. O Douglas mostrou o gremismo na relação dele do contrato, a gente aplaude, valoriza e fica muito feliz. Eu não vou esperar isso do Paulinho. Mas eu espero que nas relações humanas isso possa contar. A gente viu, por exemplo, o Tyson cobrando o Juliano pelo fato do Juliano ter optado pelo Corinthians. É uma outra situação que a gente tem que respeitar também. Nessa questão do Paulinho, eu tenho certeza que o Grêmio não tem nem metade do contrato que oferecem esses clubes aí. Então, eu imagino que essa relação de negociação, ela seja por um projeto bem consolidado que o Grêmio possa apresentar e, logicamente, pelas relações pessoais. E aí a gente tem que colocar, sim, a figura de Luiz Felipe Scolari como o centro dessa questão. O Grêmio, portanto, e essa que é a grande informação disso, tem na figura de Paulinho o objeto de desejo. É o Paulinho que o Grêmio quer. O homem para ser o box-to-box, o homem que dentro da avaliação do Filipão vai fazer todo mundo em volta jogar em razão da sua qualidade e da taxa de trabalho que ele desenvolve para o jogo. Depois nós vamos para o centroavante, que também está sendo oferecido às pencas aí. Hoje eu recebi meia dúzia de nomes aí que tu não imagina. Então essas são as situações que a gente pode pensar e colocar. O que eu imagino que vai acontecer nos próximos dias, e não vai demorar muito, porque a Europa vai começar a jogar também, o Paulinho vai ter que dizer sim ou não para a Europa. Se ele disser não para a Europa, por alguma questão pessoal, pode apostar que o Grêmio é o ficha 1, sim senhor, pela consolidação de um bom projeto e porque tem aqui Luiz Felipe Scolari. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.